Que no vídeo anterior eu ensinei a colocar essa pecinha aqui, né? Certo? Como se fixa essa peça, né? Vamos só voltar aqui, falar um pouco dela, né? Tá aqui, eu expliquei como fixa, você faz toda a caixa, tudo, né? E na hora de montar caixa e tampa e tudo mais, você fixa essa peça por último, né? Porque aqui quando abre, opa, agora não abre porque está fixada aqui. Então vou matar essa. Pronto, agora vai abrir. Então, e vou aumentar um pouquinho. Então quando você abre aqui, né? Eu expliquei isso no vídeo anterior. Você vai abrindo, né? E aí ele vai encostar aqui. Quando você deixa onde você quer, se você quer um pouco mais para cá, mais para lá, você mexe nesse ângulo, essa meia lua, e você fixa ela por último, entendeu? Eu acho que aí está muito do que bom, isso é por experiência própria, porque aqui o funcionário já consegue mexer, trocar as facas, meter a cabeça dentro, fora que tem acesso pelo lado de lá, e não fica muito pesado para você voltar com essa peça no fim do serviço, tá? Aqui um desenho, então eu posso enfiar um no outro, mas teria que parar aqui. Para eu parar aqui, vou fazer o seguinte, senão não consigo, né? Vou fixar ele de novo, que é aquela fixação que eu tirei no começo do vídeo. Então vou fixar, pronto, e está fixado, e vou salvar aqui tudo para não ter problema nesse vídeo, beleza? Então eu expliquei isso. Agora deixa eu botar ele na posição aqui de lateral, né? Vou deixar aqui transparente para a gente olhar por dentro, né? Estou deixando ele todo transparente. Pronto. Aqui a gente, no outro vídeo eu expliquei que esse rotor tem que girar nesse sentido. Ele não pode girar nesse sentido de cá, porque se ele fizesse isso, o material iria entrar aqui, descer pela boca, bater nele, e aqui ia levar um peteleco e ia sair tudo para fora, poderia acertar o rosto da pessoa que está colocando material, é perigoso, e também ficaria um moinho improdutivo. Então sempre moinho, esse rotor vai sempre girar no sentido oposto a onde está localizada a boca. Então o material vai descer por aqui, ele vai girar assim, né? Aí vai morder aqui, eu vou colocar um pouquinho mais para cima, aqui ó, tá vendo? Vai morder o material. Aqui tem uma peneira que ainda não foi desenhada, né? E o material picotado vai cair, outro vai ficar se revirando aqui. Se o material for cortado nessa faca de cá, né? Nessa de cima, ele vai sair, vai bater nessa chapa e volta novamente para o rotor. Então o material fica aqui sendo cortado, e quando ele fica com um diâmetro menor que o furo da faca, da peneira, ele vai cair aqui embaixo. Seria isso, entendeu? Então eu invertia, no desenho anterior estava a faca ao contrário, né? Aí eu coloquei agora na posição correta, certo? E assim que funcionaria o moinho. Então esse moinho está praticamente, toda a parte de moagem está pronta, tá? Agora vamos falar de outra coisa muito importante, que é a polia. A polia que iria desse lado aqui, né? Vamos fazer, aumentar aqui, seria essa aqui, a polia iria aqui, né? A polia do rotor e a polia do motor. Então temos que desenhar e temos que especificar o diâmetro dessas polias. Primeiro, um moinho desse de reciclagem, um motor bom é um motor entre 20 e 30 CV, tá? Menor que isso, corre o risco de ele ser um motor fraco, e esse na reciclagem trava muito, e que você bota materiais diversos, né? Então você tem chance de travar, né? Se botar um motor muito fraco, ele vai estar parando toda hora. Se você botar um motor acima de 30, você começa a correr um risco, já que essa chapa, tudo a gente projetou aqui, são chapa fina. Se você botar um motor acima de 30, 40, 50, você vai ter muita força nesse motor, e a chance, quando esse moinho travar, e moinho na reciclagem travam direto, né? Que entra prego, entra metais e tudo mais, e aí ele trava.
com um motor muito poderoso você vai quebrar o moinho. Então não é recomendável moinho acima de 40 CV, né? Fica entre 20 e 40 no máximo. Passou disso é perigoso, quando travar a força do motor vai ser tão grande que vai te quebrar o rotor e vai te dar um prejuízo. Beleza, vamos agora dimensionar a polia do rotor e a polia do motor, certo? Então vamos voltar ao nosso desenho aqui, certo? Eu quero que esse rotor, esses motores são motores de baixa rotação, né? Vai ser em torno, frequentemente o motor de baixa rotação fica em 1700, 1750, 1800 RPM, por aí que é motor de baixa rotação. Você não pode botar um motor de alta rotação aqui, 3600 RPM, 3300, coisa assim, muito rápido. Por quê? Porque vai acontecer, opa, vou salvar aqui, vai reconstruir, pronto. Vai acontecer que isso aqui vai girar tão rápido, certo? Vai girar a uma velocidade tão rápida que quando você jogar algo aqui, o material fica quicando, não moe. Então, se você deixar muito rápido esse rotor, ele vai fazer com que o material fique quicando dentro dele e não vai te moer. Ele tem que rodar mais baixo, certo? Então, digamos que a gente coloca um motor de baixa, que seria o correto. Aqui tem que rodar um pouco menos que o motor ainda. Então, a gente dá mais uma reduzida, para que o material consiga entrar nessa parte aqui e ser moído. Beleza? Então, para isso, vamos ter que usar a matemática aqui. Deixa eu ir aqui. Então, vou ir aqui no final. Vamos dimensionar nossa polia, né? Como? Tem uma formuleca, certo? Essa aqui, ó. Vou colocar aqui, né? Seria essa aqui. Eu quero a diâmetro da máquina, né? É igual ao diâmetro do motor vezes a RPM do motor dividido pela RPM da máquina, certo? Então, beleza. Então, vamos fazer essa conta para definir qual é o diâmetro dessa polia aqui, tá bom? Então, vamos fazer essa conta. Deixa eu ver com... vou usar aqui, vai ficar meio ruim, é o que eu tenho, né? Vamos aqui usar esse aqui, vai ficar todo tremido, mas vai dar do mesmo jeito. Então, eu quero o diâmetro da máquina, que seria do moinho. Vocês me desculpam, fica meio tremido mesmo, mas serve para a gente explicar. Vai ser, pela formuleca aqui, é o diâmetro do motor, da polia do motor. Então, o diâmetro da polia do motor tem que ser mais ou menos 180, certo? De diâmetro. Porque se você deixar menos do que isso para esse moinho, se você deixar essa polia muito menor que 180, for para 150, 100, ela vai escorregar, entendeu? Ela vai começar a escorregar, não vai ter força para girar essa polia maior, e aí ela escorrega e você mata a correia. Então, aí o mínimo aí um diâmetro de uns 150, 200, né? Vai 180, né? A 200 desse diâmetro do motor, tá? Coloquei aqui 180 para fazer as contas. Eu faço pelos moinhos que eu fabricava, né? Seria vezes, certo? Então, na fórmula é o diâmetro do motor, da polia do motor, RPM do motor, certo? RPM do motor, 1750 RPM, certo? Você me desculpa, fica tremidinho, mas é o que eu tenho por enquanto e dá para fazer a conta. Vezes o RPM que eu quero, né? Que aqui é RPM da máquina que eu quero. Vou colocar aqui, eu costumava trabalhar em torno de 900, 950 RPM, tá? No meus moinhos, certo?
Vou colocar aqui 950, que é mais ou menos isso que eu usava nos moinhos, funcionava muito bem. Então vamos colocar 950 RPM. Beleza, vamos fazer essa conta, achar a calculadora aqui. Beleza, vai ser 100, não, deixa afastar aqui minha calculadora para ver. 1750 dividido por 950 igual a isso vezes o 180, né? Vezes 180. Beleza, me deu 331 de diâmetro da máquina, que seria do moinho. 330, né? Então vamos fazer uma polia de 330 de diâmetro. Então fecho aqui, não salvo nada, e eu já sei que é 330. Vou deixar aqui aberto só por se eu quiser usar de novo. Beleza, fechei tudo isso. Então vamos fazer nossa polia de 330. Então seria um novo desenho, certo? E vamos pegar isso aqui, plano frontal. E vou dar um diâmetro de 330. 330. Certo? Beleza. E aqui a espessura. A espessura eu vou pegar aqui, né? Tenho que procurar minha polia aqui Vocês têm que aprender. Eu sempre tenho manuais, tá? E eu procuro os manuais. Olha, tem que ser perfil C, que é aquela correia mais grossa. A é a mais fininha, né? B intermediária, C grossa. E eu quero 5 canais, certo? Pode ser 5 ou 6 canais. Menos do que 5 é arriscado. 4 é fácil escorregar e você perder as correias. 5 já é bom, 6 é melhor ainda. Só que lembre, cada vez que você aumenta o diâmetro ou aumenta a quantidade de canais, a polia é mais cara. Por isso que eu joguei para 33, ó, aqui tem 34, né? E para você ter uma polia mais barata, né? Então não achei 33, mas tem essa 34. Vamos fazer de 34 lá. E ela tem 135F. F deve ser esse aqui, ó, tá vendo? Então 135 e é 34, certo? Então 34 e 135. Então vamos aqui, vamos mudar para... Ah, aqui eu coloquei errado, 300, era 330, né? Mas agora vamos mudar ainda. 340, pronto, certo? E eu falei 135, né? É, 135. Vamos fazer nossa extrusão. 135. Beleza? Pronto. Aí já temos o tamanho, né? Se a gente voltar a nosso desenho, olhamos aqui quanto que nós deixamos o eixo, né? O eixo, deixa eu ver aqui a avaliação. Está um eixo de 65 de diâmetro, né? Então eu faço um furo de 65 e já tenho. Vou fazer aqui logo de cara no próprio desenho aqui, ó, certo? Já evito, faço de 65. Lógico que isso na hora o torneiro ele vai trabalhar com tolerância, né? Eu não boto tolerância nos desenhos, depois vou ensinar mais, vou dar um curso para dar uma aula melhor só de tolerância, né? Deixa eu ver qual que vai ser essa 31, vai ser a 32. Não, vamos chamar já de polia, né? Polia rotor. É a polia do rotor. Pronto. Então, se eu quiser aqui no meu desenho, eu já teria o tamanho, a polia do rotor que eu desenhei. Cadê aqui? Tá aqui. Não vou fazer os canais nesse vídeo, tá? Porque senão
vai ficar muito comprido, mas no próximo vídeo eu ensino como você faz canais, tudo, se você quiser. Se você deixasse essa polia assim, né, você vai comprar essa polia, né, e tá perfeito, não precisaria detalhar mais, porque você compra a polia pronto. Ou você pode mandar usinar. Frequentemente quando a gente manda usinar sai mais caro. A polia usinada só é mais barata quando a gente mesmo faz, mas quando manda usinar é mais caro, né? Então ficaria aqui